¿Sabías que varias civilizaciones avanzadas que alguna vez florecieron en la Tierra desaparecieron misteriosamente y hoy apenas quedan vestigios de su existencia? En lo más profundo de nuestra historia, hay culturas enteras que han sido prácticamente borradas del mapa. De hecho, algunas de estas civilizaciones dejaron huellas tan asombrosas que nos hacen cuestionar cómo pudieron haber desaparecido tan repentinamente y sin dejar rastro. Pero, ¿por qué desaparecieron? ¿Y qué secretos escondieron estas civilizaciones que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia humana? En este video, exploraremos a fondo algunas de las civilizaciones que fueron apagadas por el tiempo, por desastres naturales, por la guerra, o incluso por fuerzas que podrían haber querido que sus logros fueran olvidados. ¿Podemos realmente confiar en lo que sabemos de la historia, o hay mucho más por descubrir? La respuesta, como veremos, podría ser más sorprendente de lo que imaginas. Cuando hablamos de civilizaciones apagadas, nos referimos a aquellas culturas que, a pesar de haber sido avanzadas en su tiempo, desaparecieron sin dejar rastros claros de su existencia. Pero ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo es posible que sociedades enteras puedan desvanecerse del mapa de la historia? A lo largo de la historia, muchas civilizaciones han desaparecido de manera misteriosa. Algunas de ellas, como los mayas o los habitantes de la isla de Pascua, desaparecieron sin que los registros históricos nos dieran una respuesta definitiva. A menudo, nos encontramos con un vacío en el conocimiento, una falta de evidencia tangible que explique por qué estas sociedades dejaron de existir de manera tan abrupta. Por lo tanto, hablar de una civilización apagada no solo significa que sus ciudades fueron destruidas o que sus pueblos fueron absorbidos por otras culturas, sino que también hace referencia a la omisión o distorsión de sus historias por parte de la narrativa histórica oficial. Ya sea debido a desastres naturales, invasiones o incluso a una manipulación deliberada de la historia, algunas civilizaciones simplemente desaparecieron de la conciencia colectiva. Es fascinante pensar que aún en pleno siglo XXI, seguimos descubriendo vestigios de culturas que nos hacen replantear todo lo que sabemos sobre el pasado de la humanidad. Pero, ¿realmente conocemos todo lo que ocurrió en la antigüedad? ¿O podría ser que estemos mirando a través de un prisma distorsionado? La isla de Pascua, ubicada en el Océano Pacífico, es conocida por sus enigmáticas estatuas de piedra llamadas moais, que aún hoy nos sorprenden por su tamaño y precisión. Pero, ¿quiénes eran los habitantes que crearon estas monumentales figuras? Y lo más intrigante, ¿por qué desaparecieron de manera tan repentina? Los primeros habitantes de Rapa Nui, conocidos como los Rapa Nui, llegaron a la isla alrededor del siglo XII y, en poco tiempo, construyeron una sociedad avanzada. Su habilidad para esculpir y trasladar enormes bloques de piedra, algunos de ellos de más de 10 toneladas, sigue siendo un misterio. La cultura Rapa Nui desarrolló una organización social compleja y un sistema de escritura único. Su capacidad para desarrollar una civilización autosuficiente en una isla tan remota demuestra el nivel de sofisticación alcanzado. Sin embargo, a pesar de estos logros impresionantes, la civilización de Rapa Nui colapsó de forma misteriosa y abrupta. Una de las principales teorías para explicar su desaparición es la degradación ambiental. La deforestación masiva, debido a la construcción de las estatuas y la explotación de recursos naturales, habría causado un grave deterioro del ecosistema. La falta de árboles afectó la agricultura, lo que a su vez generó una crisis alimentaria. Otra teoría apunta a las guerras internas entre diferentes tribus de la isla. Con la escasez de recursos y el agotamiento del entorno, los habitantes de Rapa Nui se habrían enfrentado en violentos conflictos, lo que podría haber acelerado la caída de su sociedad. Además, se especula que el contacto con europeos en el siglo XVIII podría haber alterado aún más el equilibrio social de la isla. Las enfermedades traídas por los colonizadores y la captura de miles de Rapa Nui para ser vendidos como esclavos contribuyeron a la casi desaparición de la población. A pesar de las diversas teorías, muchos aspectos de la historia de Rapa Nui siguen siendo un enigma. Los moais, que alguna vez representaron la grandeza de una civilización floreciente, ahora permanecen como un recordatorio mudo de un pasado perdido. Pero ¿por qué una sociedad tan avanzada y con un legado tan impresionante desapareció de manera tan drástica?
podría haber habido factores más allá de lo que entendemos, algo que nunca podremos descubrir completamente. Mientras seguimos investigando y descubriendo más sobre Rapa Nui, la isla nos deja más preguntas que respuestas. Una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia es, sin lugar a dudas, la Atlántida. Descrita por el filósofo griego Platón, Atlántida se presenta como una isla próspera, avanzada tecnológicamente y habitada por un pueblo de gran sabiduría. Según Platón, esta civilización existió hace más de 11.000 años y fue destruida en un cataclismo, hundiéndose en el océano de forma repentina. Sin embargo, a pesar de la fascinación que ha generado durante siglos, la existencia de Atlántida nunca ha sido confirmada por pruebas arqueológicas. Entonces, ¿fue realmente una civilización real o simplemente una alegoría sobre el destino de las civilizaciones corruptas? Existen diversas teorías que intentan resolver este enigma. Una de ellas sugiere que Atlántida podría haber sido un relato basado en una civilización real que existió en la región del mar Mediterráneo o cerca del océano Atlántico. Algunos investigadores apuntan a que el imperio minoico en la isla de Creta podría haber sido la inspiración para Platón, dado que esta cultura también sufrió un colapso repentino, posiblemente debido a un desastre natural como una erupción volcánica. Otra teoría más audaz sugiere que Atlántida no está relacionada con ninguna civilización conocida, sino que podría ser una civilización extraterrestre que desapareció debido a su propia autodestrucción o por una invasión de fuerzas fuera de este mundo. Algunos proponentes de esta teoría apuntan a las supuestas tecnologías avanzadas que Platón describe, como las capacidades para crear enormes y sofisticadas ciudades, que superarían por mucho los logros humanos de la época. Lo que es indiscutible es que Atlántida ha capturado la imaginación colectiva a lo largo de los siglos. Desde exploradores hasta investigadores, hasta incluso escritores de ficción, la idea de una civilización perdida bajo el océano sigue siendo un tema fascinante. Pero mientras tanto, las pruebas concretas siguen siendo elusivas. Algunos arqueólogos han sugerido que el Triángulo de las Bermudas, una de las regiones más misteriosas y exploradas en el océano Atlántico, podría ser el lugar en el que la Atlántida alguna vez existió. Otros afirman que las características geográficas y los relatos de antiguos navegantes coinciden con las descripciones de Platón, apuntando a áreas cercanas a las Azores o al norte de África. A pesar de todos los avances en la tecnología y la arqueología, Atlántida sigue siendo un misterio sin resolver, dejando muchas preguntas abiertas. ¿Podría haber existido realmente, o es simplemente un mito que ha perdurado por generaciones debido a su impacto en la cultura popular? En cualquier caso, su historia sigue siendo un faro para quienes buscan entender los límites de la civilización humana y las posibilidades de lo que podría haber existido en tiempos antiguos. Considerada por muitos historiadores como a primeira civilização da humanidade, a antiga civilização suméria, localizada na região da Mesopotâmia, deixou um legado impressionante, mas também cercado de mistérios. Situada entre os rios Tigre e Eufrates, a Suméria foi uma das culturas mais avançadas de seu tempo, e muitos de seus feitos ainda nos surpreendem até hoje. Os sumérios foram responsáveis pela invenção da escrita cuneiforme, uma das primeiras formas de registro escrito na história. Também criaram o Código de Leis, conhecido como o Código de Ur-Nammu, que pode ser considerado o precursor das leis modernas. Além disso, desenvolveram sistemas de irrigação, arquitetura monumental e uma complexa organização social, o que permite afirmar que a Suméria foi uma sociedade extraordinariamente sofisticada para sua época. No entanto, o mistério sobre os sumérios vai além de suas conquistas. Um dos aspectos mais intrigantes de sua civilização é a lenda dos Anunnaki, seres mencionados em várias tábuas sumérias, que, de acordo com algumas interpretações, teriam vindo do espaço e ajudado os seres humanos a desenvolverem sua civilização. O mistério dos Anunnaki se intensifica quando se observa que as histórias sobre esses seres parecem se alinhar com outras lendas de culturas antigas, como os egípcios e mesoamericanos, que também falam sobre deuses vindos do céu. Muitos teóricos sugerem que os Anunnaki não eram apenas deuses mitológicos, mas sim extraterrestres, o que levanta a questão: seria a Suméria uma das primeiras civilizações a ter contato com seres de outros planetas? O fato de eles terem possuído conhecimentos sobre astronomia e matemática de maneira tão avançada para a época alimenta ainda mais essa teoria. Outra questão fascinante
é o desaparecimento da civilização suméria. Embora a Suméria tenha influenciado profundamente outras culturas, como a babilônica, por que ela desapareceu tão repentinamente? Alguns acreditam que o colapso da civilização suméria foi causado por invasões de povos vizinhos, como os acádios, mas há também teorias que sugerem que fatores internos, como a escassez de recursos naturais ou mudanças climáticas, podem ter levado a sociedade à sua queda. Além disso, há quem acredite que, de alguma forma, as conquistas sumérias foram apagadas ou ignoradas por razões políticas ou religiosas. A presença de tais conhecimentos avançados em uma civilização tão antiga poderia desafiar as narrativas convencionais sobre a evolução das sociedades humanas. E isso, em teoria, poderia ter sido uma razão para minimizar a importância de sua contribuição. A civilização suméria continua sendo um dos maiores mistérios da história antiga. Durante séculos, os mares do sul têm sido um local de mistério e fascínio. Além de serem um importante ponto de navegação para culturas antigas, essas águas profundas guardam uma quantidade impressionante de histórias sobre civilizações submersas, cujos vestígios ainda não foram completamente desvendados. Embora a maioria dos relatos sobre civilizações perdidas tenha sido atribuída ao campo da mitologia, algumas evidências sugerem que, em algumas dessas regiões, podem existir restos de sociedades antigas que foram engolidas pelo mar. Uma das mais conhecidas lendas relacionadas a essa ideia é a história de Atlântida, a famosa civilização que, segundo Platão, teria sido destruída por um cataclismo e desaparecido nas profundezas do oceano. Embora o local exato de Atlântida nunca tenha sido identificado, diversas teorias associam a ilha perdida aos mares do sul. Algumas das áreas mais exploradas incluem o Triângulo das Bermudas, a região ao redor das Ilhas Canárias e até o Mar Mediterrâneo, sugerindo que o mar pode esconder vestígios de uma civilização muito mais antiga do que imaginamos. Mas o mistério não para por aí. Relatos históricos apontam que, ao longo dos séculos, exploradores e navegadores já teriam se deparado com estruturas submersas em várias partes do oceano. Em 2001, por exemplo, a descoberta de uma cidade submersa perto de Yonaguni, no Japão, chocou o mundo científico. Conhecido como o Monumento Yonaguni, essa formação rochosa é composta por blocos de pedra que lembram a construção de templos, com escadas e praças aparentemente artificiais. A teoria mais aceita é que o Monumento Yonaguni é um fenômeno natural, mas há quem acredite que é o vestígio de uma antiga civilização do Pacífico que foi destruída por um cataclismo. Outro exemplo fascinante é a descoberta das ruínas submersas de Mahabalipuram, na costa da Índia, que também parecem indicar a presença de uma civilização antiga. Com templos e esculturas de pedra que emergem das águas durante a maré baixa, muitos sugerem que essas ruínas pertencem a uma cidade próspera, que foi submersa por um evento sísmico ou tsunami, similar à catástrofe que teria destruído Atlântida. Ainda mais intrigante é o caso das civilizações submersas no Caribe. Nos anos 60, arqueólogos descobriam estruturas misteriosas no fundo do mar perto das Bahamas e Cuba. Alguns desses achados incluem pirâmides e plataformas com formas geométricas precisas, que desafiam nossa compreensão sobre os povos da antiguidade. A existência de tais estruturas sugere que, há milhares de anos, civilizações avançadas poderiam ter habitado regiões que hoje são submersas, mas cujos vestígios foram ocultados pelo aumento do nível do mar. O que está por trás desses relatos? Seriam esses vestígios de uma civilização extremamente avançada que desapareceu sem deixar rastros? Ou seriam apenas explicações mitológicas alimentadas por histórias de navegadores antigos? O fato de essas ruínas estarem em locais remotos e muitas vezes inacessíveis torna a descoberta de respostas definitivas ainda mais difícil. Mas a questão que persiste é: o que aconteceu com essas civilizações que desapareceram sob as ondas do oceano? Se essas civilizações realmente existiram, o que podemos aprender com elas? O mistério das civilizações submersas nos leva a refletir sobre as vulnerabilidades das sociedades humanas e os imprevistos da natureza. As águas profundas continuam a esconder segredos que, um dia, talvez possamos entender. A civilização maia é uma das mais fascinantes e misteriosas da América pré-colombiana. Conhecida por seus avançados conhecimentos astronômicos, pela escrita hieroglífica e por suas impressionantes construções como pirâmides e templos, a cultura maia floresceu por mais de 1000 anos na Mesoamérica, antes de se desintegrar de forma repentina e inexplicável.
O mistério do que levou ao desaparecimento dos maias continua sendo um dos enigmas mais intrigantes da história. Os maias, com sua impressionante capacidade de construir cidades e realizar complexas observações astronômicas, eram mestres em várias áreas, incluindo arquitetura, matemática e engenharia. Suas pirâmides, como a pirâmide de Kukulcán em Chichén Itzá, são exemplos de habilidades técnicas e científicas impressionantes. Suas cidades, como Tikal, Palenque e Copán, eram centros urbanos altamente desenvolvidos, com vastos sistemas de canais de irrigação, comércio e uma hierarquia política complexa. No entanto, a partir do século IX, uma grande parte das grandes cidades maias foi abandonada de repente. As populações dos centros urbanos diminuíram drasticamente, e as vastas florestas tropicais começaram a engolir o que antes eram metrópoles vibrantes. O que teria causado esse colapso repentino de uma civilização tão avançada? Diversas teorias foram propostas ao longo dos anos. Uma das mais aceitas é a hipótese de que o colapso foi causado por mudanças climáticas. A região maia enfrentou períodos de severas secas, que podem ter comprometido a produção agrícola, um pilar essencial para a sobrevivência dessas sociedades. A escassez de alimentos e a pressão social gerada pela fome e pelas guerras internas poderiam ter levado ao colapso das grandes cidades. No entanto, existem outras explicações que sugerem causas mais complexas. Alguns estudiosos afirmam que o desaparecimento dos maias pode ter sido resultado de uma crise interna, onde as elites governantes perderam o apoio da população. As rivalidades políticas, as constantes guerras entre as cidades-estado maias e a tensão social podem ter contribuído para o enfraquecimento da civilização. Além disso, uma teoria ainda mais intrigante propõe que o colapso pode ter sido causado por uma intervenção externa. Algumas hipóteses sugerem que os maias foram vítimas de invasões de outros povos, como os toltecas ou outras civilizações da região. Outros, no entanto, consideram a possibilidade de que a civilização maia não tenha desaparecido de fato, mas tenha se transformado, migrando para outras regiões e se adaptando a novas condições. Isso poderia explicar a ausência de registros conclusivos sobre seu colapso. O mais fascinante de tudo, no entanto, é que os descendentes dos maias ainda vivem em várias partes da América Central, mantendo muitos dos seus costumes, idiomas e tradições. Isso nos leva a refletir: será que o desaparecimento da civilização maia foi realmente tão total quanto parece? Ou seria o colapso apenas uma transição para uma nova fase de sua história? O mistério do desaparecimento dos maias continua a instigar historiadores e arqueólogos até os dias de hoje. E enquanto buscamos respostas, as ruínas de suas grandes cidades continuam a ser uma lembrança de uma civilização extremamente avançada que, de alguma forma, se perdeu no tempo. O mistério do colapso da civilização maia sempre foi um tema de especulação e pesquisa, mas uma teoria intrigante que tem ganhado atenção nos últimos anos sugere uma ideia audaciosa. E se os maias não desapareceram, mas apenas se transformaram? Essa hipótese propõe que, em vez de um fim abrupto, a civilização maia pode ter mudado de forma e se adaptado ao longo do tempo, de maneira a se tornar quase invisível para a história convencional. Embora muitos acreditem que as grandes cidades maias foram abandonadas devido a uma combinação de fatores como mudanças climáticas, conflitos internos e guerras externas, há quem sugira que a transição dos maias para um modo de vida diferente pode ter sido um movimento estratégico para garantir sua sobrevivência. Em vez de sucumbirem às dificuldades, as comunidades maias teriam se refugiado em regiões mais remotas, como as montanhas e selvas da Guatemala, Honduras e México, mantendo suas tradições vivas em pequenos grupos que se afastaram dos olhos do mundo. Uma possível evidência dessa ideia é o fato de que, em certas áreas da Mesoamérica, os descendentes diretos dos maias ainda mantêm uma forte presença cultural, preservando línguas, rituais e costumes que remontam a milhares de anos. Em regiões como Chiapas, Guatemala e Belize, os maias contemporâneos continuam a seguir práticas agrícolas, religiosas e sociais, que são muito semelhantes às observadas nos antigos centros urbanos maias. Isso levanta a questão: será que a civilização maia original não desapareceu, mas evoluiu para uma nova forma de existência, mais integrada ao ambiente natural? Além disso, algumas descobertas arqueológicas recentes sugerem que a ideia de um colapso total pode ser simplista. Estudiosos como David Stewart e William Saturno argumentam que o que realmente aconteceu foi uma dissolução gradual das grandes cidades, seguida por uma redistribuição da população,
em vez de uma extinção repentina. Muitos dos principais centros urbanos, como Tikal e Palenque, entraram em declínio, mas nunca chegaram a ser completamente abandonados. Ao contrário, as áreas mais isoladas continuaram a florescer, com pequenas comunidades que mantiveram os elementos fundamentais da cultura maia. A ideia de um retorno também pode ser vista à luz das profecias maias, especialmente aquelas associadas ao calendário longo, que previam um ciclo de renovação em 2012. Embora o fim do calendário tenha sido erroneamente associado ao Apocalipse, algumas interpretações sugerem que essa data representaria o renascimento de uma nova era para os maias, um retorno às suas raízes espirituais e culturais. O que para muitos parecia um fim para outros, era simplesmente o começo de uma nova fase, um renascimento da civilização maia que, de alguma forma, ainda estaria viva entre nós. Essa teoria do retorno ganha força quando consideramos as recentes descobertas de estruturas subterrâneas, códigos maias antigos e até novas cidades que estão sendo desenterradas nas profundezas da selva. Seria possível que os maias tenham, de fato, deixado essas áreas secretas como uma forma de preservação de sua cultura até que as condições estivessem mais favoráveis para um retorno triunfal? Esse último capítulo nos convida a pensar além das explicações convencionais. O que realmente aconteceu com a civilização maia? Será que, em vez de um desaparecimento, estamos testemunhando uma transformação silenciosa e invisível de uma civilização que, embora ausente de grandes cidades, nunca deixou de existir? Ou será que a verdadeira história dos maias está aguardando para ser descoberta em novas escavações e estudos arqueológicos? Ao longo deste vídeo, exploramos os enigmas que cercam uma das civilizações mais fascinantes da história humana, os maias. Uma civilização que, com seus conhecimentos impressionantes, suas cidades majestosas e suas inovações, deixou um legado cultural imenso. Mas, o que aconteceu com os maias? Será que seu colapso foi um fim definitivo? Ou será que eles apenas se transformaram, se adaptando às circunstâncias de seu tempo? As teorias sobre o desaparecimento dos maias variam, desde as mudanças climáticas que poderiam ter causado secas devastadoras, até as crises internas e as invasões externas. No entanto, a ideia de que os maias não desapareceram, mas sim se refugiaram e se transformaram, sugere que a história que conhecemos pode ser apenas uma parte de uma narrativa muito maior. As novas descobertas arqueológicas e as evidências de descendentes diretos dos maias ainda presentes nas Américas nos fazem questionar se, de fato, o fim dessa civilização foi tão completo quanto pensamos. E se os maias, de alguma forma, continuam vivos em seus descendentes, em suas tradições e até em suas crenças espirituais? A ideia de um retorno que talvez tenha sido predito por suas profecias nos faz refletir sobre a força da memória cultural e a capacidade de uma civilização de se reintegrar ao ciclo da história de maneira invisível. Essa jornada através dos mistérios dos maias não é apenas uma tentativa de entender o passado, mas também uma reflexão sobre como as civilizações podem evoluir e se transformar ao longo do tempo. Estamos realmente testemunhando o fim de uma civilização ou apenas o início de um novo ciclo? Agora, quero saber a sua opinião. O que você acha sobre o destino dos maias? Será que estamos observando o renascimento de uma civilização que nunca desapareceu por completo? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas ideias e teorias, e vamos continuar esta discussão fascinante juntos.